Como você disse, meu nome é Josete Santos. Antes de ser contadora, eu sou gestora de RH, sou contadora, empresária contábil desde 2013. Ah, você é gestora de RH primeiro? Isso, a minha primeira formação é gestão de RH. Caramba! Foi quando eu entrei na área. Fiz contabilidade, fiz o técnico, fiz ciências contábeis, me especializei em direito tributário, então essa área de economia de tributos para mim é bem interessante. E agora eu estou estudando direito. Nossa, haja paciência, né? Não. Toda essa área, ela envolve muita burocracia, né? Ela envolve do RH também, apesar de eu pensar, pelo menos, que aí você me fala se é isso mesmo, talvez seja uma burocracia mais lidar com pessoas, né? Então, querendo ou não, é difícil, né? Cada um pensa de um jeito, né? Às vezes a pessoa acha que tem o direito dela, mas às vezes você tem que ficar contornando. Como que é viver nessa área aí? Como que me conta um pouquinho mais, assim, o que você vê, assim, de prós e contras? Assim? De lidar com pessoas? Bem, o RH me trouxe muito, assim, entendimento, não só RH, mas a questão de autodesenvolvimento, conhecimento, autoconhecimento, né? Porque a gente lida com pessoas, né? Por mais que eu atenda empresas, hoje o meu público é 100% PJ, quem são os donos da empresa? São pessoas, né? E são pessoas que trabalham na empresa. Então é importante a gente conseguir lidar com o pessoal público em geral, entender o perfil de cada um, como aquele quer ser tratado e tudo mais. É muito importante, acho que foi a base. Antes de eu ser, na verdade, eu pulei uma formação. Antes de ser gestora de RH, eu estudei primeiro no magistério. Eu ia ser professora do ensino fundamental. Você já queria lidar com pessoas. Já. E por isso que eu fui para ciências contábeis, né? Embora o pessoal fale que ciências contábeis são números, não. Ciência contábil é uma matéria de humanas. Sim. A gente lida com pessoas, a gente analisa a legislação e tudo mais. E por isso que eu estou indo para o direito agora também. Para entender melhor. O direito também é uma outra complexidade no mercado aí, né? Menina, falaram que era difícil, mas não sabia que era tanto. O que tem de tão difícil assim? É muita leitura, acho que é muita dedicação. E muita leitura. O que tem muita demais... interpretação de leis, coisas do tipo assim? Então, não sei se você já chegou a ler alguma coisa, alguma lei, por exemplo, na sua área. Acho que Código do Consumidor, no básico, assim. Aqui, a nossa grande dificuldade aqui no Brasil é o seguinte, que a nossa legislação é muito complexa, então ela dá margem para a interpretação de várias coisas. Por isso que surgiu, mesmo que esteja escrito, pode ser que não seja o caminho, assim, falar, tá certo, né? A própria legislação ela é controversa. Tem lei que permite tal coisa e tem lei que proíbe. Mas eu acho que todas as leis, assim, ela baseada na Constituição de 88, ela é antiga, né? Ela não trabalha muito com o mundo moderno de hoje em dia. Tem coisas que, logicamente, né, faz sentido desde que mundo é mundo. Mas tem coisas que talvez tivesse que se modernizar conforme foi passado do tempo, Você tem uma né? ideia, a nossa legislação trabalhista é de 1943. Caramba! É bem antiga. Mas você citou aí a Constituição. A Constituição ela é a nossa carta magna, né? A nossa lei maior. Sim. Fora ela, todo dia tem uma legislação diferente. Tem redução de IPI, que são de legislação diferente. E muda de município para município também, sim, né? Cada município tem sua regra, cada estado tem sua regra. Estado, então, é muito complexo, entendeu? O estado ele determina uma coisa, o município determina outra, o governo federal também determina outro, mesmo que tenha na legislação muito claro isso, que cada órgão tem a sua competência de legislar. Caramba. Tem esse conflito. Então, por isso que o direito tributário é muito forte hoje em dia, né? Porque depende, você precisa analisar se aquilo se encaixa na empresa, qual que é o risco daquela empresa aderir àquela lei. Então, é muito complexo. É bem complexo. Bom, eu acho que você começou pelo caminho certo, assim, porque tem muita gente que começa ao contrário, né? Começa pela profissão A e fica se isolando do mundo real, vamos dizer assim, e você foi logo para as pessoas, né? Por exemplo, eu tenho uma história muito curiosa, que eu cheguei aqui em Sorocaba, né? Eu tinha 18 anos, morava em Itapetininga, e daí eu cheguei aqui em Sorocaba, meu irmão brincava comigo, falou assim, você é caipira, como que você vai se virar lá? E daí meu primeiro trabalho aqui em Sorocaba foi no McDonald's. E para mim subir de cargo e tal, eu tinha que lidar com todas as situações, e para mim falar em público como se fosse tipo caixa, era muito complicado para mim. E eu falei, putz, eu preciso quebrar essa barreira para mim poder me desenvolver aqui dentro. E no final das contas foi dando certo. Eu saí do MEC como gerente para poder seguir a minha carreira. E eu vejo que muita gente dentro da profissão faz ao contrário. Começa a estudar, vai lá, se forma na faculdade e cai para o mundo real e às vezes não consegue se desenvolver por ter essa barreira. Porque eu vejo, qualquer comércio você precisa vender. E para vender tem que precisar falar. Então eu acho que do seu lado começou, né, esse talvez seja um ponto positivo, você já começou lidando com pessoas. Sim. Você vê que isso foi um diferencial para você? É um diferencial para você?
Foi, acho que facilitou, mas não foi lá atrás, quando era do magistério ou quando eu fiz o RH. No RH a gente pega muito forte isso de estar sempre falando com pessoas. A faculdade exige muito que você faça muita apresentação, mas mesmo assim eu tinha uma grande dificuldade lá atrás. E assim, você falou de mudar de áreas e tudo mais, né? Hoje em dia a gente não consegue, né? Você se imagina, por exemplo, eu não me imagino daqui a 10 anos fazendo a mesma coisa que eu faço hoje. E também não existe, porque as profissões elas estão mudando todo o tempo, né? A tecnologia está tirando algumas profissões e tudo mais. Então, primeiro que a gente tem que se reinventar o tempo todo e se adaptar no mercado. E o que me ajudou nessa questão de falar, de lidar com pessoas também, eu comecei em 2018, se eu não me engano, depois de atendendo empresa já, depois que a empresa formada. Eu tenho empresa desde 2013, não é Ciência e Contabilidade, era uma outra empresa que tinha, mas mesmo assim eu tinha dificuldade de falar com o público, de entender, tipo assim, de me expressar e de entender que o outro tá me comunicando, né? Porque comunicação é essa, não é só o que eu falo. Eu falo e eu tenho que garantir que você tem que estar entendendo. Eu comecei em 2018 esse estudo e eu fiz um curso de oratória, com o Jorge Sabino, isso. O Jorge esteve aqui que daí facilitou, aliás, está na hora de fazer uma reciclagem. Mas eu acho que é interessante, que nem você citou, né? Que você precisa falar e ter certeza que a pessoa entendeu justamente o que você falou, né? Porque eu vejo, por exemplo, tem muitos contadores, e aí eu vou falar da minha experiência, que eu não posso generalizar, que às vezes o assunto já é complexo, e a forma que a pessoa leva, ela assusta as pessoas a ponto de, não, só deixa na mão dele e pronto, se vire. E talvez o jeito que você explique, pelo menos a pouca experiência, a pouca troca que a gente teve, você explicou detalhes por detalhes que para mim fez muito mais sentido, entendeu? Você vê que isso é uma barreira no mercado, né, de contabilidade, no sentido de as pessoas não saber explicar para o, vamos dizer, o consumidor padrão ali. É bastante, porque a gente usa bastante termo técnico internamente, entendeu? Então, se eu falar para você hoje, olha, você precisa provisionar o 13º dos seus funcionários. Assim, provisionar não é um termo que você está usando todo dia, né? Olha, preciso registrar esse veículo na contabilidade que a gente tem que fazer o cálculo de depreciação. Você tem uma vaga ideia do que é, mas você não sabe exatamente o que é. Então, a gente muda o jeito de falar. Se você tem um conhecimento para isso, você já sabe que é provisionar, eu vou me adequar à sua linguagem, tranquilo. Do contrário, eu vou falar para você que você precisa guardar, fazer uma reserva desse dinheiro para você conseguir pagar o seu 13º lá na frente. Que é um dinheiro muito mais fácil de entender. Que registrar, por exemplo, olha, eu preciso colocar esse veículo na contabilidade porque eu preciso registrar o custo que ele tem todo mês, né? A perda de valor dele no mercado, para quando você for vender esse veículo, você saber exatamente qual que é o valor real do mercado do veículo. Então, são termos diferentes, que a gente não pode ficar usando contabilês, né? No dia porque eu acho que as pessoas, vamos dizer, já existe muita burocracia. E daí, a linguagem é que nem você falou. Se você fala uma coisa, a pessoa não entende nada, ela já começa a ficar meio retraída, tipo, no sentido, o que eu vou fazer? Que caminho que eu vou? Né? E até porque, hoje em dia, Fernando, você faz bastante comunicação via WhatsApp. Então, antigamente, há uns anos atrás, a comunicação era muito voltada por e-mail. Então, era aquele negócio, né? Prezado senhor, prezado fulano. Hoje em dia, no WhatsApp, não é. Você chega direto. A pessoa, ela tá com urgência. Ali você falou lá, boa tarde, bom, e pronto. E a tecnologia ajudou muito esse mercado de contabilidade, né? Porque hoje a grande maioria de emissão de nota é online, né? É digital. E a gente tem a questão do WhatsApp, se precisar resolver alguma... Por exemplo, não sei se acontece com você, mas acontece às vezes do cliente ter dúvida, como que preenche uma nota fiscal. Então tem várias coisas que hoje a tecnologia ajuda, né? E a gente usa bastante a nosso favor. Então, assim, a orientação no WhatsApp, se é alguma coisa simples, você manda no WhatsApp e resolveu. Se não resolveu, eu atendo clientes de vários lugares, né? Em outros estados, em outros municípios. Se não resolveu, eu vou ligar para ele, beleza, resolveu. Fazer passo a passo ali. Precisa entender o que está acontecendo com você, deixa eu conectar na sua máquina, entendeu? A gente faz isso daí. E como os sistemas são muito online, o cliente ele contrata um sistema, o contador ele tem acesso à ferramenta que ele tem. Então, hoje aconteceu de uma cliente emitir uma nota fiscal, ela emitiu no sistema dela e ela me avisou, emiti certo? O que eu fiz? Eu acessei o sistema e conferi, corrigi alguma coisa que eu tinha que corrigir bom, então é tecnologia, não tem como fazer diferente, porque o governo, a Receita Federal tá tecnológica. Então, até a hora que a gente, inclusive de finanças, né? Tá tudo tecnológico hoje em dia, né? Banco, então não tem como ser diferente, né? Não tem.